Graça e paz, estamos aqui de novo com mais um Boletim da Fé para edificar a nossa vida. Quando eu falo nossa, é porque nós também somos edificados com o que temos visto e ouvido no tempo e nessa estação e com esses boletins. A palavra de Deus, ela sempre vai edificar o nosso caminho, confirmando ou mostrando o caminho certo que deveríamos seguir. E toda vez que você se fundamentar na palavra de Deus, você está se fundamentando naquilo que não pode ser abalado pelas circunstâncias. Então vamos lá na nossa jornada. Eu acredito que você está com sua Bíblia aí. Eu queria que você abrisse ela em Abacuque. Vamos ler Abacuque capítulo 2, no verso 4. Abacuque, capítulo 2, verso 4, é uma palavra profética que se cumpre no Novo Testamento. Ela está diretamente relacionada com Romanos, capítulo 1, no verso 17, Gálatas 3, no verso 11, e Hebreus 10, no verso 38, todos falando que o justo, ele vive pela fé. Mas em Abacuque é uma palavra profética que ainda não pode ser realizada. Vamos ler lá. Ele fala assim, eis o soberbo. Engraçado que o soberbo aqui está relacionado ao que foi dito antes. E quando você vai ver o que está sendo falado por Abacuque, no verso 1, ele vai dizer que se colocou na torre de vigia dele para esperar aquilo que ele tinha conversado, orado ao Senhor. E a resposta de Deus é, olha, pega a visão e coloca ela em letras bem grandes para quem passar conseguir ver. Não afasta os teus olhos da visão. E ele continua dizendo, porque eu vou cumprir aquilo que eu falei. Não está tardando, não está tarde demais. Deus sempre está no tempo certo e na hora certa. E se ele falou para você, aquilo que tem de se manifestar na sua vida vai se manifestar no momento propício de ser manifesto, onde gera vida. Meu irmão, ele diz assim, não se afasta daquilo que eu falei para você. Deixe isso escrito de uma maneira bem clara para todos os dias você lembrar, porque vai acontecer. Então, quando ele fala da soberba, a soberba aqui está relacionada em você deixar aquilo que Deus falou para a sua vida e viver da sua própria maneira de pensar e de entender o mundo. Não entenda o mundo da sua maneira, meu irmão. Não tente interpretar as coisas que estão acontecendo no seu próprio entendimento. Interprete o que está acontecendo ao seu redor, profeticamente pela palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus ditar o seu ambiente, ditar o que você está vivendo, ditar aquilo que você está experimentando. Tenha experiências na palavra de Deus. E quando você abandona o que Deus falou para a sua vida, quando você deixa aquilo que Deus falou a seu respeito, a Bíblia diz que Deus te vê de uma maneira soberba, vivendo da sua própria maneira, do seu próprio pensamento, dos seus próprios sentimentos. Então não sejamos soberbos, mas antes o justo, a minha alma não é reta com o soberbo, mas o justo, continuando o texto, verso 4 do capítulo 2 de Abacuque, o justo viverá pela fé. É engraçado que a referência aqui de fé é uma das primeiras que a gente vê com essa palavra fé, porque a palavra que se traduziu em fé aqui é emuná, do hebraico, e quer dizer, ela é plenamente falada em outros textos, mas sempre traduzida como fidelidade e algumas vezes como verdade. Como fé, é a primeira vez que ela é traduzida como fé, mas ela é confirmada naqueles outros textos que eu falei para você no Novo Testamento, que o que está querendo dizer aqui é fé mesmo, porque quando ela é traduzida ou mencionada no grego por Paulo, ela é traduzida como pistis, ou fé. Então, fé é aqui uma promessa de Deus para uma nova aliança e um novo tempo. Preste atenção. Eu vou lhe explicar isso aqui. Mas Abraão não foi justificado pela fé? E na galeria de Hebreus 11 não fala de tantos outros que, pela fé, com atos de fé, foram justificados? E é exatamente isso a palavra certa. Atos de fé.
Abraão teve um ato de fé, porque Abraão confiou em Deus, porque Abraão teve fé em Deus, ele foi justificado. São atos isolados de fé que os conduziram à justificação. Mas o que a Bíblia promete no Novo Testamento não são atos isolados de fé, mas ela promete uma vida baseada, fundamentada na fé. Não parte de um ato, mas parte da fé para agir. São atos por causa de uma vida, são ações por causa de uma vida. Nós não mais fazemos para ser, mas agora justificados, nós andamos em fé. Abraão foi pela fé justificado. Nós hoje somos, porque somos justos, andamos em fé, pensamos na fé, falamos a fé por causa do nosso ato de justiça. A Bíblia, quando essa palavra do hebraico, quando é traduzida em fidelidade, é sempre relacionada como um atributo divino. Você vai encontrar isso, várias passagens falando sobre isso, mas basicamente em Salmos você vai ter inúmeras falando sobre o emuná, que aqui está falando sobre fé, mas traduzido como fidelidade e como um atributo divino. Eu vou ler algumas aqui que vale a pena, sempre a Bíblia vale a pena ser lida, sempre vai gerar algo no seu coração. E eu vou ser bem rápido, talvez você não vá conseguir abrir, porque a referência já está aqui, mas eu gostaria que você anotasse e visitasse esses textos. São textos que trazem segurança para nós. Salmos 33, verso 4, diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Esse fiel é aquilo que foi traduzido por fé lá em cima. Salmos 36, 5 fala: a tua benignidade, Senhor, chega aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Fidelidade, emuná. Salmos 40, 10, não ocultei no coração a tua justiça, mas proclamei a tua, Senhor, fidelidade e a tua salvação. Salmos 89, 5 diz: celebra os céus as tuas maravilhas, Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. No mesmo capítulo 89, verso 8, diz: com toda fidelidade ao redor de ti, Senhor. No mesmo capítulo, no verso 24, diz: a minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar. No mesmo capítulo, no verso 33, diz assim: mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Salmos 92, 2 diz: anunciar de manhã a tua misericórdia, Senhor, e durante as noites a tua fidelidade. Salmos 100, verso 5 fala: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. O que é que eu quero dizer com isso? Fidelidade ou fé, como é relatado no Velho Testamento. O Velho Testamento é rico em dizer que fé é um atributo divino, é algo da sua própria característica, é algo que está em Deus. Não é uma ferramenta, mas é um atributo de Deus para ver a vida e fazer com que o seu poder se manifeste. Deus age em fé. Vemos isso em Gênesis, capítulo 1, que ele chama à existência o que não é, como se já fosse. Ele chama, ele fala, ele libera palavras, e como Marcos 11, 23 diz: crendo com o coração e falando com a boca. Deus libera do seu poder com atitudes de fé, porque isso é um atributo divino, é parte de quem ele é. Uma vez a gente entendendo que a proposta de Deus, que no Velho Testamento era atos de fé, mas a proposta de Deus no Novo Testamento é que a gente viva pela fé, a gente precisa entender muito a respeito de fé e absorver tudo aquilo que Deus quer que nós façamos para poder manifestar toda essa glória e todo essas promessas que Deus tem para nós no Novo Testamento. Meu irmão, é muita coisa. O Novo Testamento é baseado em melhores e maiores promessas. E se o ministério da lei já foi revestido de glória, quanto maior não vai ser o ministério do Espírito Santo que está estabelecido nessa nova aliança. Meu irmão, existe algo para a gente manifestar e a gente precisa aprender. Diga com você mesmo: eu preciso
aprender a manifestar as promessas de Deus na nossa vida. E a proposta que Deus tem para nós não é ele intervir de maneira aleatória ao nosso favor, mas é nós nos posicionarmos nele com ações de fé para que e liberarmos a intervenção divina aqui na terra. Liberarmos a intervenção divina na terra por posicionamentos de fé. Romanos, no capítulo 12, no verso 3. Abra lá a sua Bíblia, vamos dar uma estudada nesse texto aqui. Ele fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só, a gente aprendeu que a fé é um atributo divino. E agora a gente está aprendendo também que Deus reparte do atributo divino dele conosco. É algo que é dele, mas ele reparte conosco. É algo que é dele, mas ele reparte conosco. Se a gente for em Marcos 11, 22, os discípulos estão impressionados porque aquilo que Jesus tinha falado para a figueira tinha acontecido. E eu gosto do pastor Humberto quando ele fala que a resposta de Jesus não é: olha, você não tem nada a ver com isso. Podia ser Marcos 11, 22, e disse-lhe Jesus: você não tem nada a ver com isso, Pedro, fica na tua, isso é um atributo divino que só eu e o Pai podemos manifestar. Mas 11, 22 diz: e disse Jesus, tende fé em Deus. Ou diz assim, tende, em algumas versões, a fé que Deus tem, o mesmo tipo de fé que está em Deus, Deus reparte, compartilha e manifesta em nós essa fé que é dele, mas ele nos fornece para a gente andar e viver por ela. Deus não poderia exigir ou fundamentar a sua palavra em algo que não fosse possível. E se o justo viverá pela fé, é uma vez que nós somos justificados em Cristo Jesus, a fé que é dele habita em nossos corações e nós podemos andar agora por fé. A fé divina, ela vem de Deus pelo seu próprio atributo. Mas Jesus diz, tende fé em Deus. Isso é identificação. Gere identificação com seu Pai. Agora é possível você se identificar com Deus ao ponto de agir como Ele agiu. Identificação, ela não é simplesmente algo de você fazer aquilo que foi dito para você fazer. Identificação não é faça isso. Identificação é se identificar não somente com aquilo a ser feito, mas com o motivo, a motivação pela qual aquilo foi falado. Nos identificamos com Deus não somente em fazer o que Ele mandou nós fazermos, mas termos em nosso coração a mesma motivação que Deus tem. É gerar dentro de nós essa motivação celestial e agir porque os céus agem dessa mesma maneira. Fé, atributo divino. Deus compartilha a fé conosco através de nos identificarmos com Ele mediante a salvação e justificação em Cristo Jesus. E o que é que eu faço com essa medida de fé? Faça ela crescer em você. 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 15, diz: não nos gloriamos fora de medida, mas antes trabalhando, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança que, crescendo a vossa fé, ou em outra versão, à medida que sua fé continua a crescer, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. O que é que a Bíblia está dizendo? Você recebe uma medida de fé de Deus, mas essa medida não é aquela medida e você vai viver nessa medida. Ela não é limitante, mas ela é capacitante. Uma vez que você recebeu a medida de fé, Deus diz agora faça ela crescer, manifeste ela, mas faça ela crescer em você. E como é que eu faço a fé crescer dentro de mim? Está lá em Romanos capítulo 10, no verso 17, que assim a fé vem pela pregação. Em algumas versões diz, assim a fé vem pelo ouvir. Esse ouvir, pregação, é ato de ouvir, instrução.
E essa instrução, esse ouvir, essa pregação pela palavra de Cristo. A Bíblia diz que fé vai ser acrescentada para nós à medida que nos identificamos com Deus pela palavra. E não é uma vez escutado para sempre. Essa palavra aqui, pela pregação ou pelo ouvir, passa uma ideia de presente contínuo. É ouvir e continuar ouvindo e voltar e ouvir mais um pouco e escutar um pouco mais. E cada vez mais ser alimentado e instruído pela palavra de Deus vai fazer com que essa fé que você recebeu de Deus, uma medida, cresça dentro de você. E crescendo essa fé, nós estamos desenvolvendo o presente celestial que nos foi proposto. Eu queria finalizar com Judas, no capítulo 1, no verso 20, que diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificando-vos na vossa fé santíssima. Uma vez que você recebe a medida de fé, que você entende que ela pode crescer, que você busca na palavra de Deus crescer essa sua fé, gerando identidade com Ele pela palavra, você precisa agora, uma vez que comeu o pão, beber do vinho, meu irmão. E esse vinho é o Espírito, o vinho novo é o Espírito Santo agora habitando dentro de nós, que não somente valida a nossa justificação no novo nascimento, habitando dentro de nós, mas também manifesta os aspectos dessa nova vida que nós temos, nos ensinando todas as coisas. Então, uma vez que você se alimenta do pão, que é a palavra de Deus, que você alimenta a sua fé, faz ela crescer, agora você organiza ela dentro de você pelo Espírito, orando no Espírito, todo o tempo, progressivamente e continuamente, orando no Espírito. Então você recebe a palavra de Deus, aquilo mexe com você, porque ela sempre vai de encontro com a realidade natural que você está vivendo. E o desejo de Deus não é confrontar o quão fraco e quão aquém você está vivendo da palavra ou do celestial, mas o desejo de Deus é que aquela palavra se manifeste em você. Então ela vem contrário àquilo que você está vivendo ou experimentando, mas você agarra ela e no Espírito você absorve e manifesta todo o poder que aquela palavra tem para manifestar na sua vida. E a gente vai em Marcos 11, 24, que diz 11, 22, 23 e 24. Em 24 ele diz, orando, tudo que em oração você pedir, tudo que nesse ambiente de oração do Espírito Santo virá vida dentro de você e você estabelecer com suas palavras, Deus vai pegar junto com você e vai ser aqui na terra manifesto o que já é manifesto nos céus. Meu irmão, estamos juntos, estamos firmes, vamos manifestar a fé de Deus nas nossas vidas. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que tu tens realizado em nossa vida. Eu te agradeço por cada coração que está nos assistindo nesse momento. Eu me sinto, Pai, muito honrado com a presença deles e com a busca que eles têm pela tua graça manifesta na vida deles. E eu libero nesse momento, eu libero da minha fé para com eles e pego junto com eles naquilo que eles estão liberando em fé nas suas vidas. Declaramos, Pai, está feito, em Ti está feito. E liberamos os céus nas nossas vidas. Te damos graças, Senhor, por esse momento. Te damos graças pelas estações celestiais e liberações divinas nas nossas vidas. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. No nome precioso de Jesus, amamos vocês, fiquem firmes e até a próxima.